agora vamos ver 3 tipos de inteligência artificial que o Power BI tem pronto para você, que eu tenho certeza que pelo menos uma ou duas delas você não conhecia e são muito bacanas. Primeiro tipo de inteligência artificial que o próprio Power BI tem é a inteligência de análise. É isso mesmo que você está pensando. O Power BI tem a capacidade de analisar os seus dados e gerar um relatório para você com base nisso. Como é que você pode fazer isso? Aqui no painel de visualizações a gente tem esse tipo de visual aqui, que é a narrativa inteligente. Então presta muita atenção, porque esse visual só funciona se você já tiver gráficos, tá? Então você precisa criar o seu dashboard aí e depois aí sim você consegue criar esse visual aqui e ele, com base nesses gráficos, vai fazer algumas análises para você. Então já coloquei esse visual aqui, ele está calculando aqui o que eu tenho no meu dashboard, vai fazer uma análise automática para mim agora. Você vai ver que ele vai ter algumas coisas bem interessantes aqui. Então ele já disse aqui para mim que a anomalia de juros acumulada em 12 meses, tá? Que é uma medida que eu tenho aqui no meu Power BI, mais recente estava em outubro de 2022, quando o INPC, que é um dos indicadores econômicos que a gente tem aqui, teve uma alta de 5,25. Então ele está dizendo aqui que em outubro de 2020 ele teve uma alta ali anormal, que foi a alta mais recente, aí, a anomalia mais recente dos nossos dados. A gente pode conferir aqui que se a gente olhar o INPC em outubro de 2020, que ele está falando aqui, o INPC nesse período com 12 meses não teve aqui uma alta de 2,25 que nem ele está falando aqui, tá? Mas por que ele colocou isso aqui que é outubro de 2020? Se a gente clicar nisso aqui, que todas as partezinhas desse texto que tem um sublinhado ali em azul, é uma medida dinâmica que ele está fazendo, tá? Na verdade, quando a gente olha aqui, ele está chamando isso aqui, ó, de quarter mais recente, que é o trimestre mais recente. Então, na verdade, ele está pegando o valor do trimestre aqui e não o valor exato de um mês, tá? E se a gente olhar no trimestre, onde eu tenho outubro, o final aqui do trimestre sim é 5,25 que ele está mostrando aqui. Então, ele conseguiu analisar uma anomalia ali no trimestre, ele só não escreveu isso da melhor maneira. E aí, se a gente quiser, a gente pode tirar isso daqui e deixar só a parte do texto que a gente achar mais interessante, tá? A gente pode utilizar isso para detectar algumas coisas interessantes nos nossos dados. Não significa que você vai confiar 100% nisso aqui, mas já é uma coisa bacana que te dá uma percepção aí analítica sobre os seus dados. E ele continua aqui embaixo fazendo outras análises, falando que no indicador de GPM teve uma tendência recente, mais interessante, que iniciou a tendência aqui em janeiro de 2020, onde cresceu 20% em 3 quartos. Então ele já dá uma analisada boa nos seus dados e você pode utilizar isso para tirar insights aí, para investigar ou para direcionar o seu olhar aí para alguma área dos seus dados que talvez você não esteja vendo. Olha que bacana, muito fácil utilizar essa parte analítica aqui do Power BI. A segunda inteligência artificial que o Power BI tem é para você que sempre fica com falta de criatividade na hora de criar novos gráficos que possam ser interessantes para os seus usuários no Power BI. Então essa inteligência aqui é a inteligência de perguntas e respostas no Power BI, que fica logo do lado daqui do ícone de narrativa inteligente, que é a inteligência artificial que a gente acabou de usar, tá? Então é esse aqui com o íconezinho de comentário, de perguntas e respostas. Esse aqui você tem duas opções para utilizar ele. Você pode deixar ele disponível no seu dashboard para o usuário utilizar. O único problema aqui é que ele só aceita perguntas e respostas em inglês ou espanhol. Então, se as pessoas tiverem dificuldades em inglês ou espanhol, não vai servir para o usuário final. Mas para que então você pode usar isso aqui de interessante para você, mesmo que você não saiba inglês? Ele já te sugere aqui algumas perguntas básicas para você começar, tá? Então ele já está me sugerindo aqui automaticamente top indicadores por juros acumulados aqui de 3 meses, que é uma medida que eu já tenho aqui no meu Power BI. Se eu tivesse outras coisas aqui, ele ia analisar os meus dados e já sugerir alguma coisa aqui, e ele já está me mostrando aqui os juros acumulados, quais são os top 3 indicadores aqui por juros acumulados. Se eu quiser melhorar ainda mais essa análise, ele mostra aqui outras opções. Se eu clicar aqui nessa outra opção que ele me dá, ele vai melhorar a pergunta aqui que ele me sugeriu e já vai criar aqui um visual de tabela muito mais completo. Então veja que ele criou uma tabela bem parecida com o que eu já tinha aqui embaixo, tá? Com valor mensal, acumulado, ele já está mostrando aqui
tudo para mim, os indicadores e vários dados desses indicadores baseado em medidas, em colunas que eu já tenho no meu dashboard. Se eu expandir aqui o indicador, ele ainda vai me mostrar a evolução diária, aqui mensal desses indicadores. Isso tudo de maneira automática, não precisei dizer nada para ele, ele já pegou tudo que eu tinha no meu dashboard e me sugeriu no visual. E se eu quiser transformar isso aqui num gráfico no meu Power BI de verdade, é só eu selecionar aqui, ó, nessa opção, transforme esse resultado de PIR em um visual padrão e ele vai transformar isso aqui numa tabela. Vejam que a tabela já vem até com formatação condicional automática para mim, então eu não preciso configurar nada, o meu visual tá pronto aqui através da inteligência artificial do Power BI. A terceira e a última também é muito bacana. Eu tenho certeza que você vai curtir aqui no Power BI. Você vai vir aqui na guia de modelagem e vai vir em medida rápida. Essa é uma nova funcionalidade do Power BI, tá? Então se você clicar aqui e não estiver vendo esse painel aqui que eu tô te mostrando, você vai vir aqui em arquivo, opções e configurações, opções, e aí você tem que ativar aqui na telinha que vai aparecer aqui pra gente, tá? Tem que ir lá em recursos de visualização e ativar aqui, ó, os sugestões de medidas rápidas. Isso aqui vai fazer com que esse painel aqui comece a aparecer para você, tá? E aqui nesse painel você tem a abinha de sugestões e ele fala aqui que você pode usar o idioma natural para descrever uma medida que você precisa. Então vamos supor que eu quero calcular aqui, eu tenho alguns campos aqui no meu relatório, tá? Vamos supor que eu quero saber a soma de variação mensal no total ali no year to date. Então posso botar aqui, ó, soma de variação mensal year to date. Eu vou clicar aqui embaixo em gerar e ele vai gerar uma medida automaticamente, um cálculo em DAX para mim de maneira totalmente automática. E aí se eu quiser colocar isso aqui, ó, no meu dashboard, criar uma medida automaticamente a partir disso, é só eu clicar aqui em adicionar. Ele também sugere outros cálculos aqui, tá? Ele vai sugerindo outras opções de cálculo aqui para você e você pode ver o que se enquadra melhor no resultado que você quer. Se eu quiser saber, por exemplo, o crescimento que eu tive de um ano para o outro aqui desse valor, tá? Eu posso botar aqui, ó, crescimento de variação mensal. Só isso aqui é o suficiente para ele gerar um outro cálculo comparando aqui o crescimento de um ano para o outro nos meus dados e criar essa medida automaticamente para mim. E aí eu não preciso quebrar minha cabeça para saber qual fórmula DAX que eu vou utilizar para fazer esse tipo de cálculo. E aí, você gostou de alguma das inteligências artificiais aqui do Power BI? Você já conhecia todas elas? Você já utilizou alguma delas? Deixa aqui para mim no comentário se alguma delas vai mudar a sua vida com o Power BI. A partir de hoje você vai começar a utilizar isso aqui imediatamente. Não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal da Academia MIB Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade.